poder da inovação para potencializar negócios de diversos setores do mercado. Esse é o tema do nosso bate-papo hoje com o Eliezer Ribeiro, ele que é Head de Inteligência Artificial da Provider IT. Eliezer, seja bem-vindo aqui a mais uma edição do programa Rumo Certo no canal Empreender. Um prazer te receber aqui para esse bate-papo. Prazer é todo meu, Bruno, e alegria estar aqui contribuindo com esse programa de tanto prestígio, né? Eliezer, ter um negócio inovador é o sonho, é o desejo de qualquer empreendedor. Afinal, é por meio da inovação, né, que a empresa do empreendedor se diferencia da concorrência e alcança aí o sucesso. Mas, por onde começar? Bom, para começar algo inovador é necessário você estar antenado com o que o mercado está conversando, o que o mercado está dizendo e, o mais importante, resolver problemas reais de negócio. Porque muita gente chega com a inovação e cria algo mirabolante, mas não resolve um problema real de ninguém de fato. E quando a gente vai pensar nos negócios inovadores que a gente tem na atualidade, as grandes plataformas, elas resolvem problemas de compra, de consumo, muito reais e muito diretos. Então, é preciso compreender quais são os problemas reais a serem resolvidos. Então, há que se ter uma conexão entre a tecnologia e o problema. Então, aí falar de problemas de negócio, não, né? Desafios de negócio. Então, assim, há que se ter uma conexão importante entre a tecnologia e o desafio de negócio a ser resolvido para que consiga ser uma empresa inovadora. Eliezer, antes da gente seguir com essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, eu queria que você definisse aí, explicasse a definição do que é inovação, o que vem a ser inovação e a importância dela para o ambiente de negócios. Bom, quando a gente vai pensar em inovação, a gente pensa em algo que vai transformar a realidade. Então, quando a gente vai conversar sobre inovação, a gente tem que pensar nesse meio. Então, assim, inovação é sempre um meio para se alcançar um fim desejado. Então, você quer produzir uma mercadoria, quer produzir um serviço, você vai usar a inovação como um processo para alcançar essa mercadoria, esse negócio, esse serviço. Então, inovação, a primeira coisa para a gente pensar, ela é um meio, ela não é um fim em si. Então, você vai pensar assim, olha, eu quero mudar a realidade de um lugar, eu quero mudar a realidade de um negócio. Então, você precisa inserir aí processos que vão ser inovadores. Então, quando a gente vai falar de inovação também, nós temos que falar em processos. E, em terceiro lugar, a gente precisa falar em pessoas que vão manusear isso. Então, nós precisamos de mudar a realidade, a gente vai precisar de processo e a gente vai precisar de pessoas. E pessoas precisam ser treinadas para isso, precisam ter visão para isso. Então, quando a gente vai falar de inovação, a gente precisa falar dessas três coisas. Eliezer, ao contrário do que muita gente pensa, né, a inovação ela está sim ao alcance dos pequenos negócios, correto? Correto, verdade. Bruno, nós estamos vivendo um momento muito especial agora, porque está todo mundo falando de inteligência artificial, e quando a gente olha para isso, a gente pensa algo muito grande. A gente vai pensar em plataformas gigantes como a Amazon, como Netflix, mas a gente observa que eu uso a analogia da Fórmula 1, que de tempos em tempos uma equipe se diferencia muito e fica muito grande por causa de uso de tecnologias. Eles precisam igualar as regras para que a coisa fique competitiva de novo. Eu acho que a inteligência artificial traz isso para esse momento do mundo e do Brasil em especial, porque as regras do jogo estão mais ou menos empatadas, está todo mundo saindo, né? Muitas pessoas, muitas empresas, muitos negócios podem sair do mesmo patamar. E que patamar é esse? Se você tiver uma boa ideia, se você tiver boas pessoas, bons profissionais que lidam bem com essa ideia, a gente pode criar projetos inovadores, projetos criativos em inteligência artificial. Então, assim, também para pequenos e médios negócios
a questão da tecnologia e de inteligência artificial. Então, a gente consegue atingir também os pequenos e médios empreendedores que estão buscando resolver problemas de negócio que estão no dia a dia. Então, se a gente for pensar, a gente imagina outras revoluções como a computação, como a internet, como os smartphones, todos eles exigiam um investimento muito alto para que conseguisse chegar à inovação. Hoje, com a inteligência artificial e o domínio de algumas técnicas, a gente consegue resolver problemas reais, desafios reais de negócio e que atendem ao pequeno e médio empreendedor. Basta ele estar ali ligado, estar antenado, estar informado, estar bem preparado. E hoje a gente tem muita formação e informação também disponível na internet e em plataformas de ensino e de conhecimento. Então, a gente acredita que a inteligência artificial e a tecnologia está à disposição, né, está ao alcance do pequeno e médio empreendedor também. E o quanto, né, Eliezer, de novos negócios surgiram em plena pandemia? Se a gente voltar aqui no tempo, né, nos últimos 3, 4 anos, de 2020 para cá, a quantidade de novos empreendimentos que surgiram nesse Brasil, graças a toda essa transformação tecnológica, né, de inovação, de tecnologia, de inteligência artificial, né? Muitos negócios, Bruno. Para se ter uma ideia, a gente teve o lançamento ano passado do ChatGPT, que fez com que a inteligência artificial chegasse no consumidor final. Antes, quando a gente pensava em inteligência artificial, a gente pensava só em grandes empresas, que tinha condição de ter grandes desenvolvedores, grandes cientistas de dados, conseguia fazer grandes investimentos. E o ChatGPT colocou assim, na cozinha da casa de uma dona de casa, por exemplo, você colocar ali os ingredientes que você tem e pedir uma receita, ele te dá. Então, isso faz uma materialização da ferramenta para o consumidor final. Então, a inteligência artificial, que antes estava muito B2B, né, agora ela é B2C, porque os consumidores estão usando ela no dia a dia. Para a gente ter uma ideia de comparação, Bruno, o ano passado a gente teve registrado o ano inteiro de 2023, desculpa, o ano de 2022, a gente teve o ano inteiro registrado 180, um pouco mais de 180 plataformas sendo lançadas de inteligência artificial. Somente no primeiro semestre do ano passado, né, de 2023, nós tivemos o registro de mais de 1.800 plataformas e novos negócios sendo lançados em inteligência artificial. Então, assim, isso escalou muito, isso acelerou muito, e isso também, assim, está no Brasil também. Hoje eu conheço alguns negócios que estão surgindo para resolver problemas nacionais de negócio que podem ser escalados para o exterior. Então, a gente pode citar como uma agência de publicidade que eu conheço que conseguiu gerenciar melhor as redes sociais dos seus clientes, dando melhor condição para elas, usando ferramentas que elas criaram. A gente tem outras plataformas que conseguiram conectar inovações que foram sendo criadas e que conseguiu juntar e fazer uma interface nova e resolver um problema real de negócio, conseguindo ligar equipes de trabalho dentro da mesma plataforma e por aí vai. Então, assim, a gente está num momento muito especial, num momento de muita evolução e de crescimento, e eu acredito até de entusiasmo e de grandes investimentos que a gente está tendo nesse setor. Então, a gente pode observar isso sim. E o sucesso, né, Eliezer, ele está quase sempre, né, ligado à inovação, mas exige que o empreendedor busque soluções que mudem, né, a vida dos clientes, criando aí oportunidades de negócios, não é isso? Verdade. É importante que essa conexão constante entre o dono do negócio e o consumidor final, é importante que ele esteja atento o tempo todo, porque essa relação pode gerar novos negócios, gerar novas ideias e novas oportunidades. Então,
É preciso que a gente tenha um exemplo interessante, né, da câmera de filmagem antiga, né, que foram lá um tanto de crianças usar essa câmera para filmar a festinha que estava acontecendo e, de repente, uma criança falou assim, olha, eu sou canhoto, não dá para usar, né? E aí, quando se viu a experiência do usuário, percebeu que a câmera tinha que ter um mecanismo para funcionar também para canhotos e, assim, você imagina que ouvir um pequeno usuário, como que faz diferença, né? Então, estar conectado ao usuário é importante o tempo todo para saber o que se pode fazer e o que pode resolver a dor e a necessidade dele. Oportunidades de negócios que abrangem setores desde o financeiro, seguros, educação e por aí vai, né, Eliezer? A gente tem, a Provider, ela presta muito serviço para a área de seguros, a área financeira e a área de educação. Só que a inteligência artificial, por exemplo, como eu disse, é um meio, ela pode resolver diversos problemas de negócio, diversos desafios de negócio. Então, ela não está localizada a um setor específico, mas ela pode estar ligada a toda a cadeia de produção, seja de óleo e gás, seja varejo, seja comércio, seja o e-commerce, que tem crescido muito e está muito forte e que também tem se capilarizado para chegar cada vez mais no pequeno empreendedor. Então, a gente percebe que a analogia, para a gente ter uma ideia, ela está muito relacionada, por exemplo, à eletricidade, né? Somente a empresa de eletricidade é que vende ela como produto final, mas a eletricidade ela está em quase toda a cadeia de negócio, quase toda a cadeia produtiva. A inteligência artificial vai também, assim, como a internet, como a eletricidade, vai estar em toda a cadeia de produção e toda a cadeia de negócio da agora para frente. Eliezer, a gente só vai para um rápido intervalo e na volta a gente segue falando aí sobre inteligência artificial, inovação, tecnologia. E para você de casa, não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue com esta edição aqui do programa Rumo Certo, falando sobre a importância da inovação como forma de potencializar o ambiente de negócio. E a gente também segue conversando com ele, com o Eliezer Ribeiro, Head de Inteligência Artificial da Provider IT. Eliezer, a gente falava no bloco anterior justamente sobre a importância do empreendedor se atentar a essa ferramenta poderosa que é a inovação no ambiente de negócios dele, independentemente da área de atuação, não é isso? Correto. A gente falava, Bruno, que a inteligência artificial e a inovação, ela está disponível a todo negócio, a toda cadeia produtiva, correto. E você também comentava um pouquinho do trabalho que vem sendo realizado pela Provider IT, atuando aí em diversas cadeias produtivas, desde a educação, desde a segurança. Eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que vocês vêm desenvolvendo esses trabalhos, essas atividades nesses campos de atuação em diferentes negócios. Legal. A Provider IT é uma empresa de tecnologia já consagrada, a gente tem 28 anos no mercado e isso dá um know-how muito interessante para a Provider IT, porque ela funciona tanto em projetos como em outsourcing, fornecendo mão de obra, como também ligada à necessidade do seu cliente direto. E o ano passado a Provider IT criou a área de inteligência artificial para investir pesado nisso, para se conectar ainda mais ao seu cliente. Então, ela já tinha uma área de robotização e de dinâmica de processos muito forte, ela já tinha problemas e resolvido problemas e desafios de negócio em inteligência artificial, mas decidiu investir nessa área
para que as empresas venham até a provider para conseguir resolver as suas questões e conseguir fazer investimento nisso. Hoje a gente está com duas frentes em inteligência artificial, e a primeira é fazer o diagnóstico da empresa, o que ela tem para que pode ser investido em inteligência artificial. Então, é importante que a empresa, por exemplo, tenha uma quantidade de dados grande, e dados, quando a gente vai pensar em dados, a gente pensa de forma diversa, né? Não é só uma tabela, não é só dados em si, mas ela é entendida de forma ampla, como imagem, como som, como vídeo, tudo isso são dados que podem ser processados para se construir ferramentas de inteligência artificial para atender essas demandas. Então, a gente tem primeiro feito um diagnóstico nas empresas. Em um segundo momento, a gente tem feito a implementação da inteligência artificial. Isso tudo ajudando a empresa a desenvolver uma estratégia de longo prazo para que a empresa consiga ver 2, 3, 4, 5, 10 anos adiante. E se a empresa, por exemplo, não tem o dado em si, a gente também organiza a empresa a estruturar esses dados dentro do seu negócio para que consiga investir também em inteligência artificial no futuro. Então, a gente tem essas duas frentes, né? O diagnóstico e a gente tem a implementação. Então, a gente consegue trabalhar nessas duas áreas, isso específico em inteligência artificial, mas a gente, como é uma empresa já consagrada, a gente consegue também atender o nosso cliente em outras áreas, como mecanização, robotização, outsourcing e assim por diante. Além da melhoria de produtos e serviços, a inovação aplicada pela Provider IT também favorece a otimização das operações diárias e também o aumento da base de clientes, né, Eliezer? Sim. A gente, inclusive, faz esse relacionamento para que mais clientes procurem a gente, porque a gente consegue, daí, conversar com mais pessoas, entender os negócios dos clientes e também fazer o atendimento direto no dia a dia com os problemas reais deles. Então, a gente tem resolvido, por exemplo, problemas de fraude, então reduzindo o número de fraude. A gente tem também trabalhado, por exemplo, com a percepção de predição de demanda futura. Então, a gente consegue analisar as demandas históricas que a empresa tem e conseguir predizer no futuro o que a empresa vai demandar, o que o cliente vai demandar da empresa. Então, tudo isso permite que a gente consiga abrir o leque para atender um número de pessoas muito grande. Então, na área de educação, como você bem citou, a Provider tem um atendimento muito interessante em Business Analytics, né, em dados que vão analisar as demandas do cliente final. A gente tem um modelo de RPA também que está funcionando para o atendimento de vários clientes de seguro, que consegue também aumentar a cadeia de clientes, adaptando melhor o seguro para que um segurado, por exemplo, tenha um perfil muito adequado para ser atendido dentro da nossa cartela de clientes. Então, a gente aumenta também o número de clientes com isso. Eliezer, quando essas empresas procuram por vocês aí, quais são as principais necessidades ou dificuldades desses clientes, dessas empresas, principalmente com relação à questão da segurança, já que estamos falando aqui de sistemas também antifraude? Quando a gente quando vai atender o cliente, e aí a gente vai falar de inteligência artificial, a gente vê uma interrogação gigante, né, no olhar do cliente e na conversa dele do dia a dia. A gente vê que os clientes estão ávidos por inovação, muitas vezes não sabem onde afetar, onde trabalhar especificamente, e a gente orienta muito o cliente primeiro, a perceber onde está o silo de dados que os clientes têm, assim, áreas onde os clientes não conseguem perceber que tem oportunidade, e a gente consegue lançar a luz e falar, olha, tem uma oportunidade aqui para você reduzir a sua fraude, você tem uma oportunidade aqui para você melhorar uma atração com o atendimento do seu cliente.
você pode inserir aqui um chatbot humanizado que vai fazer um atendimento personalizado ao seu cliente. Então, a gente consegue atuar nisso. Você falou sobre segurança. A gente tem a segurança que a gente atende com ferramentas de segurança contínua, né? Mas também a gente tem ferramentas de segurança de dados, privacidade de dados, e aí o cliente precisa lidar com isso. Imagina hoje se há um vazamento de dados no cliente, onde os modelos de negócio deles estão todos ali naqueles dados. Isso é o histórico da empresa, isso é o histórico do negócio do cliente. Existe uma necessidade de trabalhar em cima disso também. Agora, Eliezer, trazer e garantir aí essas soluções de segurança, soluções tecnológicas nesse ambiente, né, antifraude, nesse ambiente de garantir para a empresa, para o cliente um perfil mais seguro, digamos assim, né, um ambiente mais seguro, tem um custo, né? E muitos empreendedores acabam questionando, né? Principalmente os pequenos empreendedores que estão ali começando um negócio, que é um investimento muito alto, né? Dá para começar com pouco, dá para dar um passo inicial sem o empreendedor ali de fato precisar investir tanto? Sim, dá sim, Bruno. Quando a gente vai perceber, você tem mecanismos para você evitar um grande investimento. Provavelmente, quando você vai pegar, sei lá, um grande e-commerce que vai lidar com fraudes assim, né, gigantescas, esse e-commerce já está todo estruturado com ferramentas e mecanismos para evitar fraudes grandes ali. Só que, quando a gente vai tratar com negócios menores, o que a gente vai fazendo? A gente vai construindo provas de conceito, a gente vai com sprints para testar um negócio e um desafio, um problema de negócio, antes de fazer um investimento maior. Então, há como você ir escalando isso aos poucos para ir resolvendo menores problemas para depois fazer um investimento maior. Então, é importante que as empresas pensem, e aí seja o tamanho de empresa que for, que as empresas comecem a pensar no pequeno, né? Pensar numa pequena escala, para depois isso ir escalando. Então, se a gente vai pensar em grandes projetos de machine learning, por exemplo, que vai conseguir ver grandes fraudes bancárias, ver grandes fraudes de transferências de dinheiro, isso aí você precisa de uma grande estrutura mesmo. Mas você pode ir fazendo pequenos testes que são mais baratos, não é? Pequenas provas de conceito que cabem no bolso do empreendedor e que vale a pena o empreendedor considerar isso no seu negócio. Nós estamos iniciando aí o ano de 2024, então, assim, é importante essas empresas virem conversar com a área de tecnologia e a gente, como empresa provider, a gente está disponível para isso e, assim, conversar não paga e conversar não traz um gasto muito grande para a empresa. Então, assim, é importante que as empresas tragam esses problemas do dia a dia, porque aí a gente consegue ver qual que é o custo disso, a gente consegue avaliar qual que é o preço disso. Então, assim, não pense que, olha, eu vou precisar criar uma plataforma antifraude gigante para diminuir o meu risco. Não, a gente pode pensar provas de conceitos pequenas que vão resolver pequenos problemas para depois a gente poder escalar. Para a gente finalizar, Eliezer, aquela mensagem final para o empreendedor, para de fato tocar aí na mente dele que é importante sim investir em inovação, tecnologia e inteligência artificial. Primeiramente, Bruno, obrigado aí pela sua equipe, obrigado pelos telespectadores do programa Rumo Certo. A gente investir nesse ecossistema de inovação é muito importante. Quanto mais a gente conversar sobre isso, falar sobre isso é muito importante. E aí, assim, a palavra que eu tenho para o empreendedor é que ele procure conversar com a área de tecnologia para conseguir descobrir esses desafios de negócio. Então, converse sempre, não é? Então, a inovação ela está muito grande, ela está num investimento muito grande. Então, assim,
A área de inteligência artificial, que é a área específica que eu atuo, ela está disponível, democratizada cada vez mais. Então, assim, não feche a porta para a inteligência artificial / inovação. Deixe ela sempre aberta, procure sempre participar e entender e ouvir programas como o Rumo Certo, e vai te clarear a mente aí para trazer luz para o seu negócio. E estamos à sua disposição. Quiser me procurar, procura aí Eliezer Ribeiro e contem com a gente e com a Rumo Certo aí sempre. Fica aí a dica do Eliezer Ribeiro, Head de Inteligência Artificial da Provider IT. Eliezer, muito obrigado pela sua participação conosco aqui nesta edição do programa Rumo Certo. Muito obrigado. Feliz 2024 para todo mundo aí. Para nós. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima edição do programa Rumo Certo, aqui no canal Empreender.